Estudos mostram que a acupuntura pode reduzir espirros, coriza e a coceira, além de não apresentar efeitos colaterais e ser indolor. E essa estimulação da agulha leva informações para o sistema nervoso, que é o grande gestor de todos Dona Edna confirma, já na primeira agulha, o alívio é imediato. Já no respirar, já melhora que o nariz já desentupiu. Ela sofre de rinite alérgica, uma inflamação da mucosa que reveste o nariz e atinge 1 em cada 7 pessoas no país. Com a chegada do frio, o problema se agrava. Para Dona Edna, a acupuntura é mais eficiente que os remédios tradicionais. É normal sentir dor dentro de uma sessão de acupuntura? Não é comum você sentir dor na sessão da acupuntura. O que normalmente você sente são sensações que a gente caracteriza isso como um choque, uma cãibra. Não faz sentido você entrar numa sessão de acupuntura para aliviar suas dores e sair com mais dor. Senhores, está começando mais um episódio de O Grito Cast, e o episódio de hoje é mais do que especial porque eu estou conversando com a esposa de um grande amigo meu, um cara que sempre colaborou muito com o podcast, o Grito Cast, mas não é só por isso. Essa pessoa, ela foi coordenadora de um laboratório da Fiocruz, é enfermeira com experiência em diversas áreas da enfermagem, inclusive em áreas administrativas. Atualmente, ela coordena curso de pós-graduação na Unipac e é terapeuta em acupuntura. Gente, eu tô nojento com o meu podcast, tô cada vez mais embaçado com o meu podcast, viu? Seja muito bem-vinda, Aline Dias. Oi! Que felicidade, gente, estar aqui com vocês. Gino, muito obrigada pelo convite. Tá no Grito Cast, assim, é meu primeiro podcast, né? Assim, tá gravando, tá aqui com vocês. E assim, meu nome, como, né, foi apresentado, sou a Aline, né? Eu nasci em Pavão, moro aqui em Teoflotone há quase 20 anos. Sou muito feliz em estar aqui, tá, com o convite, e sempre quis estar aqui, sabe, Dino? Gustavo sempre elogia e participa, né? E aí eu falava assim, será que um dia eu vou? Então, assim, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre minha trajetória, né? Sobre sim. Assunto bem legal. Aline, eu que estou muito feliz de você ter topado essa conversa, né? Todo mundo que é do GritoCast, que acompanha nosso podcast, né, desde 2023, quando a gente deu início a esse projeto, inclusive Gustavo participou com a gente também aí, com várias ações aqui junto ao podcast, para fazer o podcast crescer cada vez mais. Então, assim, a gente sempre abre esses espaços para conversar com diversas áreas do saber, né? E hoje você talvez seja a primeira enfermeira e talvez seja a primeira pessoa especializada em acupuntura, né, a conversar conosco aqui no podcast. Então, eu fico honrado. Primeira honra, igual eu te falei, você, né, mãe e esposa também do meu amigo Gustavo, né, esposa do Gustavo e mãe dos filhos dele, e assim, uma pessoa que eu aprendi a admirar, um cara espetacular, né, e com certeza família maravilhosa. E aí também por conta dessa área, dessas expertise que você tem. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Espero que nossa conversa, com certeza, nosso bate-papo aqui vai ser
enriquecedor para o público do GritoCast e para todos que acessarem os canais, nossos canais aí de rede social daqui para frente. Show de bola, Aline. Perfeito. Aline, eu queria primeiro entender o seguinte, sabe? Eu vou aqui na acupuntura, porque acho que é um tema assim que é importante, que faz parte, assim, tá aí no imaginário da galera, sabe? Que seria a acupuntura? Mas antes de a gente entrar diretamente na acupuntura, diga-me aí um pouco sobre, né, o que te despertou, né? O que despertou seu interesse por acupuntura, sua jornada, né? Como é que você chegou até o patamar que está agora, sabe? Fala pra galera aí, como é que é? Do nada você falou assim, vou fazer acupuntura. Não, mas isso é muito bacana, né? Essa decisão não foi decisão, foi uma construção. E ao longo da nossa conversa você vai entender também que Gustavo está nela, né? Nessa decisão. Como você disse, eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Chama Aline também. O Gustavo falava, não, os filhos têm que ter, o nome tem que ter uma história. Por que eu não homenagear a mãe, né? Então, minha filha de 13 anos chama Aline, e o meu filho de 6 chama o José Ernesto, né? José tem os familiares, e o Ernesto do Tchê, né? Ele ama. Inclusive, o Gustavo até me deu um chapeuzinho de uma comemoração. Do nascimento dele, do Tchê, né? Isso, eu tenho, tá aqui comigo em algum lugar. Caraca, é um chaveiro. É muito bom. Exatamente. Ele me deu um chaveirinho, tem uma estrelinha né, da figura do Tchê, que eu achei sensacional. Isso é muito bacana. E assim, a gente tem a minha vida, né, assim como hoje do meu casamento, da minha família, ela vem, né, de todo de questionamentos, assim, de busca, de construção mesmo, né? É uma história. Como eu disse, eu sou de Pavão, né? Meus pais moram na zona rural, em Novo Oriente, são idosos. E, na verdade, eu falei quase 20 anos, né? Mas, assim, tem 17 anos que eu sou formada na UFNIPAC, onde hoje eu atuo como professora, né? Eu sou egressa. É mesmo? E aí eu vim pra cá para estudar, formei em enfermagem, e passei num concurso, né, no PSF, em Novo Oriente de Minas, né? E esse PSF, nós tínhamos, eu de enfermeira, os agentes de saúde. Não tinha outros profissionais, né? Então, para mim, já foi um desafio. Finalizei a faculdade e logo, né, veio os desafios. Então, eu, né, atendia a demanda, fazia parto, curativo, a parte burocrática do PSF, coordenadora, enfermeira, e eu conversava com os médicos de Novo Oriente entre Paraíso, né? Então, a Americaninha, ela fica ali no meio. Padre Paraíso, minha terrinha, um salve pra galera de Paraíso. Que ótimo. Eu tenho um carinho tão grande, e hoje, inclusive, eu atendo pessoas de Paraíso aqui na clínica, né? E eu faço esse vínculo, né, de onde eu trabalhava. E então, assim, eu desenvolvi um trabalho muito bacana na enfermagem, tinha pessoas lá que não tinham visto profissionais da saúde, então eu comecei a ir até comunidades ali próximas, né? Tinha pertinho de Caraí, pertencia a Novo Oriente, eu ficava, nossa, não, eu não vestia nem jaleco, porque às vezes assustava as pessoas. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho muita coisa para ajudar, tenho muita coisa para fazer, né? E eu fiquei assim por quase 3 anos. Lá na Americaninha tem um laboratório, né, da Fiocruz. No Brasil, a Fiocruz Americaninha tem um laboratório da Fiocruz? Da Fiocruz. E assim, quando eu cheguei lá, para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, já tinha assim uns 6, 7 anos que a pesquisa já era desenvolvida. Olha. E a gente sabe, né? A Fiocruz é concurso, né? Enfim. Esse laboratório, no Brasil, né? Lá tinha um laboratório, eles desenvolviam uma pesquisa. Até saiu na época no Fantástico, né? Que lá é uma região endêmica da esquistossomose, né? Conhecida como xistose, né? A barriga d'água. E lá está desenvolvendo a vacina, né? Sim. Enfim, um certo dia, o pessoal ia lá, né? O pessoal vinha de BH. Então, assim, como que esse laboratório funcionava? Tinha
só para chegar como que eu fui, né? Sim, mas eu tô curioso para saber como é que funcionou esse trabalho seu, inclusive na Fiocruz, entendeu? Isso. E aí, o que aconteceu? Lá tinha os técnicos do laboratório que coletavam amostras, né? E vinha profissionais de BH, do Rio de Janeiro, do René Rachou, né? Lá da Fiocruz em BH. Uhum. E também era uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de George Washington, né? Então vinha pessoas estrangeiras até lá. Uhum. E aí, como eu estava desenvolvendo um trabalho, assim, modesta parte, muito bacana, muito legal. Estava empenhada mesmo, né? Aí começava a ter um pessoal diferente lá no meu, né? Lá no posto, um posto muito bem organizado, sabe? E aí, eu vim vacinar. Aí pessoal diferente, nós somos aqui da Fiocruz, eu não sabia, né? Nós somos aqui da Fiocruz e tal. Você é nova aqui? Enfim, depois passou uma semana, vinha outras pessoas de lá. Aí eu fico assim, o pessoal tá frequentando aqui, bacana, ótimo. Aí um certo dia, a coordenadora chegou para mim e falou assim, Aline, é o seguinte, eu conversei com o prefeito lá de Novo Oriente, aí nossa, já pensam, né? Nós, nessa região, já fala assim, conversei com o prefeito, e aí eu gostaria que você trabalhasse com a gente, só que ele não deixou. Aí eu tô assim, mas como você vai conversar com ele sem antes de conversar comigo, né? Uai, como assim? Aí eu, como assim? Aí ela assim, você tem interesse? Aí eu falei assim, mas fazer o quê? Não, você seria nossa enfermeira de pesquisa. Nossa, eu só vi isso na televisão, né? Tipo, enfermeira de pesquisa? Aí eu, beleza. Aí ela falou assim, você toparia fazer a reunião com ele? Lá em Novo Oriente? Aí eu, vou marcar. Passou 15 dias, a gente, né, encontramos lá em Novo Oriente. E assim, eu criei um vínculo muito bacana com todos os profissionais da região, sabe? Bacana, cara. Com a população. Eu me lembro com muito carinho, sabe? Eu fico, assim, muito emocionada. Massa, eu acho massa. Você ficou vinculada à Fiocruz? Na verdade, você estava vinculada a alguma ONG, alguma coisa? Como é que foi isso aí, cara? Eu fiquei curioso. Escuta, eu chegando lá na prefeitura, estava todo mundo lá da Fiocruz, umas 3, 4 pessoas, né? E a coordenadora de campo. Aí ele já chegou para mim e falou assim, não, Aline, eu não quero você longe de mim, não. Aí eu falei assim, bom, né? Aí eu falei assim, então eu posso ir embora, né? Eu falei assim, você vê que eu tava dando. Aí ele falou assim, não, sabe de uma coisa? Você tem que crescer, Aline. Eu quero que você cresça na sua área. O pessoal da Fiocruz são parceiros, né? Que eles fazem uma parceria com a prefeitura, né? Inclusive, eles construíram lá um laboratório. Então, assim que acabar a pesquisa, né? É tudo da prefeitura, da população ali em si. E foi assim, Dino. E aí, ele pediu só que eu ficasse com a coleta, né? De alguns exames que era mais... que tinha mais, assim, próximos, como um exemplo preventivo. Então, aí eu falei assim, não, então eu quero fazer, eu não quero receber por isso, né? Eu quero continuar atendendo, eu não vou receber. Então, eu fiquei atendendo, assim, mais uns 3 meses, aí eu fui admitida, né? Não era vínculo empregatício, eu era bolsista, e eu fui enfermeira de pesquisa, 1 ano, aí eu fui co-coordenadora de um projeto da Kraft Foods, que é da Tang também, e a gente desenvolvia um trabalho ali de projeto mesmo, né? Então, eu era enfermeira de pesquisa, coordenadora de projeto, e a tendência é que eu fosse coordenasse, né, ali junto o projeto de campo, porque eles precisavam de alguém ali da região que tomasse conta, né, para fazer essa pesquisa, né? Então, assim, termo de consentimento era o que eu fazia, aí eu ia para Setubinha, Capelinha, conversar com as prefeituras, né? Ia nas escolas, a gente fazia trabalho de extensão, de pesquisa, e aí foi, assim, um trabalho maravilhoso.
que inclusive destacou, né, ali no currículo como enfermeira, que naquela época ali, há 17 anos, eu recebia, inclusive, remunerada, né, coisa que aqui a enfermagem ainda não tinha acesso, pra você ter ideia. Então, era algo novo, né, era algo novo e assim, a gente via que eu ia para BH para capacitar no René Rachou, no laboratório, e assim, partindo disso, foi quando eu vim fazer uma pós aqui em Teoflotone, porque era 15 dias em campo e 15 dias eles me traziam, eu não gastava dinheiro com nada, era aquele acolhimento mesmo, sabe, assim, e eu era tratada assim como a enfermeira, eu sentava assim com outros profissionais, né, farmacêutico, o médico, o pesquisador, o homem não falava nem português, né, tinha um tradutor para ele querer entender. E quando a gente identificava algumas, na pesquisa, pessoas, né, carentes e alguma doença, a gente continuava, eu trazia esses pacientes aqui para Teoflotone para ter consulta médica e todo, né, um aparato de saúde. E foi nisso, quando eu vim para cá fazer uma pós, aqui em Teoflotone tinha um polo da UFMG, e era sobre docência da enfermagem, né? E eu falei assim, eu vou tentar, eu não sou professora, mas eu quero, né, eu quero tentar nessa área. Aí foi quando, nesse meio tempo, eu conheci Gustavo. Aí eu conheci Gustavo. Ele sabe, essa história é muito bacana. E aí eu conheci Gustavo, aí eu falei assim, um dia eu falei com ele assim, eu tô indo aí levar um paciente em tal clínica, né, vamos nos encontrar. E de lá pra cá, né, enfim, 14 anos de casamento. Caraca. Então, e aí, o que aconteceu? Aquela paixão, né, aquela flor e tal, e aí chegou um momento que a gente falou assim, não dá pra gente ficar distante. Que é muito longe, né, e vocês se viam com pouca frequência, no caso, né? Pouca frequência. E aí um dia ele foi me buscar em Quatro Paraíso, isso é um segredo que a gente ri hoje em dia. Gente, segredo aí, hein? Vai ser revelado um segredo aqui no GritoCast. Gente, é sério. Ele foi me buscar em Quatro Paraíso e o pessoal me levou, né? Eram os carros 4x4, porque lá a estrada, nossa, não é legal. E aí, o pessoal da Fiocruz lá, que tinha um motorista e tinha mais 2 pessoas de BH, e chegaram pra mim assim, esse aí que é o seu namorado? Esse aí que você vai casar? Você vai casar com ele? Aí falou assim, você tá jogando o seu futuro fora. Falou? Aí, falou. Eu não lembrava disso, Gustavo que me falou lá na frente, porque acho que eu fingi que não era com a gente, né, e tal. Porque, assim, eles queriam que eu desse continuidade, né? E sabia que se eu casasse ali, eu ia cortar o vínculo, e de fato aconteceu. Passou ali 6 meses, né? Foi finalizado. E aí eu vim aqui para Teoflotone, né? E aí eu tentei buscar outra área aqui em Teoflotone, né? Aí eu fui trabalhar no hospital. Então, no ambiente hospitalar, então ali eu já passei pelo PSF, né, passei pela pesquisa, pela Fiocruz, fui trabalhar em ambiente hospitalar aqui em Teoflotone, e aí, assim, trabalhei em 2 instituições, sabe, e a nossa luta, ela é diária, da enfermagem, sabe, e eu tinha... É diária. Como eu tinha, assim, não vou falar um vasto conhecimento, experiência, né, em outros campos, aí eu falei assim, eu não mereço, não que os meus outros colegas mereçam, mas eu falei assim, eu buscava autonomia, porque o meu conhecimento, né, não vou falar da enfermagem, mas de outros profissionais, eu via assim, nossa, isso não tá legal, isso não é assim, isso não tá... né, não está de acordo, a enfermagem não merece isso, então foram vários questionamentos, e aí um dia, Gustavo, né, houve um veto da presidenta na época, né, de 2013, 2014, e aí a acupuntura aqui no Brasil, ela poderia ser feita, ela já era praticada, né, por outros profissionais da saúde. E aí Gustavo assim, não amor, procura a melhor escola,
e só vai. A gente já estava com minha filha, né? Ela tinha 2 anos. Uhum. E eu ainda continuei, eu fazia pós em BH, ia e voltava, né? Toda semana eu ia e voltava, saía do plantão, dormia no ônibus, chegava lá, estudava, ficava, né? E assim foi 2 anos e meio, mais de quase 3 anos, né? Essa especialização em acupuntura, né? Então, assim... Ô, gente, eu vou te fazer uma interromper. Ô, gente, vocês já viram que currículo tem? Então, acho que merece uma curtida no episódio, né? Acho que merece afundar o dedo aí nesse episódio aí, curtir, e já ir seguindo também a Aline também no Instagram dela e o Gritcast. Só isso, acho, né? É muito importante, só acho, né? Não, mas ainda não terminamos. Só acho, entendeu? Eu cheguei na especialização aí, né? Eu cheguei na pós-graduação de acupuntura, mas a acupuntura, ela traz algumas... Nós vamos conversar ao longo, né, desse episódio, mas ela traz outras linhas, né, terapêuticas, como floral, terapia de floral, né? Não é só espetar as pessoas com a agulha, não? Não é só ponturar. Não é só ponturar. Essa piada. Não. Tem várias técnicas. Mas é porque tem um lado meu que é isso aí, né? Não, calma, nós vamos falar sobre isso, calma, todo mundo vai ver como que é muito bacana. Tem outras técnicas. A acupuntura, ela é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa. Vamos falar de outras técnicas. Mas então, assim, eu vou te interromper aqui, é porque uma vez eu fiz acupuntura, e aí eu tenho até uma foto, eu vou te mostrar como é que eu fiquei nessa foto. Eu tava estressado, né? Eu falei, vou na acupuntura. E aí, eu vou te mostrar como que eu fiquei. E depois eu achei que foi até gostosinho. Vai mostrar agora? Agora, fiquei até gostosinho. Como dizem, né? Como dizem os alunos, que eu tenho babados. Não, eu não acredito. Como é que eu fiquei gostosinho. Gente. Fiquei bonito na foto, hein? Não, Dino, você é ótimo. Relaxado, doutora. Você é ótimo. E nós estamos bem agulha aí. Não, eu já tirei. Gasguei. Não, porque tem alguns profissionais que a gente vai falar sobre isso que fazem isso. Quanto maior a quantidade, melhor. Gostei, não. Essa foto foi pegadinha. Pelo amor de Deus. Que massa, velho. Aline, eu sei que você começou a entrar aí nas diversas áreas da acupuntura, mas e aí eu quero te perguntar a acupuntura como parte da medicina tradicional, tá? Eu vou seguir nessa sequência aqui, mas aí você pode entrar, você pode ficar à vontade para inserir também as outras áreas, tá bom? Perfeito. Porque, assim, a gente sabe, é de conhecimento popular. Eu gosto de trazer profissionais, como você, por exemplo, porque pega um público que é de áreas diversas demais do GritoCast. Tem gente que chega aqui por causa do direito, e acaba assistindo um episódio sobre a PAC, que tem a ver, né, com a área criminal, mas acaba pegando um episódio sobre acupuntura, um episódio sobre psicologia, enfim. A acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional, né, chinesa. Exato. E para quem não conhece, como podemos explicar esse conceito para as pessoas, né, os principais fundamentos mesmo dessa técnica, né? Aliás, é uma técnica, uma medicina, me ajuda. Eu jogo assim, quando a pergunta é embaçada, eu jogo assim, deixo o convidado desenrolar. Vamos explicar direitinho. Como eu disse, que a acupuntura, ela faz parte, né, do rol da medicina tradicional chinesa. Existem outras técnicas, porém a acupuntura ela é mais complexa, né? E essa complexidade, e hoje em dia, né, é bem fundamentada. Inclusive que eu até ia falar com relação das técnicas, né, que da terapia de floral. Então, eu me especializei em terapia, então sou terapeuta floral, né? É um curso que eu fiz em Brasília. E então, assim, tem 9 anos que eu estou na acupuntura, tá? E assim, 9 anos. Durante esse tempo, antes da gente falar dessa tradicionalidade, né? Eu só gostaria de abrir um parênteses com relação dessa busca. Por quê?
nesses 9 anos, quando eu fiz o curso em BH, se falava muito de energia vital, né, de yin, yang, de natureza, enfim. Vocês vão entender melhor. Sim. Eu senti a necessidade, então, de buscar, de pesquisar mais no Ocidente. Aí eu falei, como que eu poderia, né? Aí eu estava num momento de busca, de estabilidade, essa busca de conhecimento mesmo. Aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer um mestrado, já com a clínica, né? Eu vou fazer um mestrado. Por que mestrado? Porque eu não pensava em dar aula, não pensava, né, de ter um título. Eu falei assim, eu quero pesquisar, porque a Fiocruz já me trouxe esse costume de pesquisa, de sistematização, né, do conhecimento. E foi assim que eu fiz um mestrado na área de imunologia, de entendimento da fisiologia, junto com a acupuntura. Então, isso. E aí, assim, na clínica, eu junto a minha formação como enfermeira, como terapeuta, como acupunturista, e aí eu explico melhor para o paciente, ao invés de falar de energia, eu explico como que funciona a acupuntura no âmbito da fisiologia, da fisiopatologia. Hoje estou, né, não sei, a gente pode falar isso mais na frente, eu faço doutorado com o laser acupuntura, que é o que é de mais moderno na acupuntura. Laser acupuntura? Laser acupuntura. Nós vamos falar lá na frente, dentro das técnicas, não é isso? Então, só quero dizer que no meu currículo, né, então assim, eu sempre busco fundamentar a acupuntura e criar essa raiz, né, esse entendimento, que não foi fácil eu criar, lógico, já teve um acupunturista, tem outros profissionais na área, mas aqui eu, né, nadei muito contra a correnteza para mostrar que a acupuntura, ela vai muito além, né, dessa tradicionalidade. Então, voltando à sua pergunta, peço, né, desculpa, mas... Não, pelo contrário, é isso mesmo. Tem que entender, né, um vai e volta. Então, a acupuntura, ela faz parte da medicina tradicional chinesa e é uma técnica milenar. Se você pesquisar, pode conhecer, vem como técnica, como tratamento, terapêutica, né? Então, assim, mais de 2-3 mil anos. Ela vem antes dessa medicina nossa ocidental. Tá? Ela vem antes. Então, a medicina tradicional chinesa, ela traz que nós, seres humanos, nós temos uma energia vital. E essa energia vital, ela tem que estar em constante equilíbrio. Em algum momento que, né, é bem filosófico, assim como a China, têm toda a filosofia para explicar, né, até isso sobre as doenças. Então, em algum momento, como a minha energia vital, ela tem um desequilíbrio, seja por, vamos falar, micro-organismos, ou seja, por fatores climáticos, né, ou emocionais, ele se desequilibra e aí, né, gera sintomas, que a gente chama de manifestações, né, e também as doenças, né, as patologias. Então, é muito bonito, né? Interessante, viu? Olha, já viu aquela imagem do Yin e Yang? Você lembra aquela imagem? Preto e branco, lá naquele círculo. Exato. Olha, a acupuntura é aquele que tem o bem e o mal? Todo mundo vai perguntar, isso é aquela que tem a imagem do bem e mal? O símbolo é o Tai Chi, né, que chama Tai Chi. Tai Chi. E a energia vital a gente chama de Qi. O Qi circulante, a gente chama de Qi, né? Então, isso foi a base que eu tive, inclusive, na minha formação lá, com excelentes mestres lá em Belo Horizonte, né? Então, eles falavam assim, olha, esquece quem é enfermeiro, esquece quem é médico, esquece quem, né? Aqui vocês são acupunturistas, vocês estão na China. Eles falavam assim com a gente. Eu não tinha que pensar como a enxaqueca lá, a gente fala dor de cabeça, em que intensidade, qual local da cabeça, ela pulsa, ela forma. Então, assim, é muito... E eu, como enfermeira, eu me identifiquei. Falei assim, nossa, eu posso ajudar mais, né? E às vezes sem usar remédio ali para as pessoas. Enfim, falando do Tai Chi, né? Do Yin e do Yang,
Sim. Como eu disse que a medicina tradicional chinesa, ela acredita nessa energia vital, ela leva em consideração a energia vital. Então, o yin e yang, né, a gente vê que é o preto e o branco, né, eles falam o bem e o mal. E então, a gente tem opostos, né, que eu falo assim, os opostos se atraem. Eu gosto de fazer uma analogia bem bacana aqui para alguns pacientes que estão bem curiosidades, né, aí eu dou uma aula para eles. Mas vai ficar mais bom, né, fácil. até para eles assimilar melhor, assim, o tratamento, né? Exatamente. E aí, então, assim, o dia e a noite, imagina só se fosse de dia, ou se fosse só noite. Imagina se fosse sol quente ou sol frio. Então, você repara que na natureza tem esses opostos, né, que a gente fala que se atrai, e aí eles entram em mutuamente, né? Então, isso é a vida. Então, se você reparar, o yin e yang, ele parece que tem aquele movimento, né? Que ele nasce dentro do yin e yang. Então, esse é o movimento da natureza, né? Agora tá escuro, aí vem a parte de madrugada, amanhece, né? Então, é algo leveza. Então, quando tem um paciente que tá muito yang, muito para cima, né? Então, isso pode o quê? Aumentar uma pressão, ter dor de cabeça, ter tensões na região cervical. Né? Então, aí ele vem, a gente faz a avaliação e a gente tenta o quê? Nutrir o outro lado. Tá me acompanhando? Cara, você tá falando aí, tem tanto insight assim na minha mente. Poxa, então quer dizer que tem vezes que a pessoa tá um pouco ansiosa com alguma coisa, então ela tá desequilibrada de algum lado. De algum lado. Ou então aquela pessoa que tá só triste, tá aquela pessoa, você pega nela, ela tá pegajosa, ela tá fria. Tá amuada, né? A gente fala. Isso. Aí, então, aquilo ali é um yang. Então, o que tá acontecendo? Né? Então, a gente faz uma avaliação, como é que ela tá dormindo, como é que ela tá nutrindo, né? Então, já tô seguindo aqui a conversa, já fazendo uma análise. Vai lá, doutora. Então, aqui na medicina, na medicina ocidental, isso tem se mudado muito, né? Nos profissionais, eu não falo da enfermagem. A enfermagem ela já observa a pessoa como um todo, integrado, né? Então a gente não cuida só da mão, não cuida só da cabeça, não cuida só da perna. Então o enfermeiro, né? Ele cuida ali da pessoa como um todo, né? Então quando a gente faz uma avaliação na pessoa, a gente pergunta: você está comendo? Está bebendo água, né? Como é que tá seu intestino? Tá funcionando? E a acupuntura... Você sabe que eu tive... Você falou bebendo água? Eu tive reparando quando às vezes eu passo o dia sem tomar água na quantidade que meu corpo já é acostumado. Chega no fim do dia, eu fico ali tristão assim. Poxa, o que tá pegando? Sabe? Aí eu vou lá... aí tá quando faltando eu alguma coisa. Cara, eu não bebi água hoje, não. Aí eu começo a beber água e tal, e aí pronto. É isso. Então, acontece isso. Esse meu que acabou batendo, né? Cada pessoa, ela tem, né, um manifesto de uma forma diferente. Tem gente que pensa que tá com fome, eu tô querendo comer, mas ali não bebeu água, né? Outras pessoas, né, já manifestam com infecções. Tem várias manifestações. Que bacana que você teve essa sensação, né? Identificou. Isso não é comum a pessoa ter nessa visão, esse autoconhecimento, né? Então você identificou isso. Isso aqui fui testando e acabou dando certo. Eu falei, perfeito. É água. Sim. Aqui, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, assim, dentro dessa. Porque pra mim, a minha mente não para de viajar na agulhada, tá ligado? Na agulha. Como é que assim, eu sei que você, né, imagino, né, que, na verdade, apesar da imagem, eu nunca fiz acupuntura, não, gente. Aquilo ali, poxa vida, né? Se tiver alguém nesse Gritcast acreditando que aquela pessoa magrela lá sou eu, não sou eu, não. Eu sou até pardo. Eu falo assim, quando você tá conversando com a pessoa e a pessoa vai identificando, aí você vem nessa coisa, eu vou falar da agulha, que depois você falou que tem a parada do laser aí, né, que é uma outra técnica mais atual, né, mais isso. E aí, tem o que? Tem pontos nas pessoas que
fazem identificar os problemas e tudo. Como é que é isso? A pessoa chega lá, olha, eu tô com uma enxaqueca aqui, uma dor de cabeça que não passa, eu tô com as costas. Igual teve um colega meu, eu não vou citar o nome, mas chegou todo torto outro dia lá no trabalho, coitado, sabe? Aí ele falou assim, cara, essa é minha coluna, eu tenho que ir no cara lá e tal. Aí quando chega pra você esse tipo de paciente, como é que você reage, assim? Você já tem a... Explica pra mim, doutora. Vamos lá, gente. Quando fala de acupuntura, é agulha, né? Mas na mente de nós, aí eu me incluo, é agulha, é agulhada. Explicação, sabe, Dino? Olha só. A acupuntura é puntura por agulha. Não tem como ser puntura pelo dedo. A acupuntura é com agulha, né? Tem agulha. Acupuntura sem agulha. Não, a palavra é puntura por agulhas. Você pode estimular os pontos com outros, né? Com o dedo, com calor, né? Então, o do-in... massagem, né? Exato. Já falar da técnica do-in, D-O-I-N. É quando a gente estimula, né? Os pontos de acupuntura e você consegue dar um relaxamento. Às vezes você vê, né? Se apertar tal ponto, você sente relaxado, né? Então, isso você usa mais assim como forma de prevenção, né? Não é tão complexo como a acupuntura. Então, lá, né? Na antiguidade, como se descobriram os pontos, né? Então, tem histórias, né? Eu gosto muito de ler, como você vê aqui, né? Tem vários livros, tem algumas histórias que eles, né? Foi uma flechada ali no joelho e ali, né? O chinês falou assim, nossa, aquela dor no estômago passou com a minha flechada. Então, tem essas histórias. Não é porque doeu demais o joelho que ele até esqueceu, não? Mas, olha... Coincidentemente, aqui. Me lasquei mais aqui. Mas olha, coincidentemente, essa região são regiões do estômago quando a gente trata aqui, entendeu? Mas olha que eu trouxe, não sei se dá para vocês verem, tem um mapa, né? Então hoje já são mapeados pontos, né? Que a gente são mais de 2 mil pontos. Espera que eu vou te colocar como exclusiva. Como é que faz? Aqui. Ué, eu sumiu. fiz. O que eu fiz aqui? Peraí. Ô, gente. Eu te tirei da sala, olha que viagem. Na verdade, eu tô querendo te colocar como exclusiva aqui. Agora aqui. Você mostrar isso. Pra você mostrar pro olha pessoal. Que bacana. Então, são mais de 2 mil pontos que a gente tem ao longo do corpo, né? Então, às vezes, como você disse, o paciente, eu tô com uma dor aqui no pescoço, eu coloco uma agulha lá no pé. Ele falou assim, não, mas a agulha não tem que ser na dor? Não, né? A acupuntura, ela é sistemática. Então, a gente depende o profissional, ele vai escolher, né? Ele vai indicar qual que é o melhor tratamento, se é o tratamento mais à distância ou proximal ali da queixa do paciente, lógico, depois de uma anamnese. E aí, aproveitando, falando que a gente tem uns pontos... E quando a gente coloca uma agulha, né, a gente faz já um estímulo, tá? Sob a visão da medicina tradicional chinesa, é um desbloqueio da energia vital. Na medicina ocidental, quando a gente coloca ali na epiderme, você sabe ali que a gente tem várias camadas da pele, né? Então, ali na primeira camada da pele, né, a gente tem a epiderme, então a agulha ela fica só ali, ela não ultrapassa outras barreiras. Então, quando a gente coloca a agulhinha, é bem fininha, eu vou mostrar aqui para vocês, né? É bem fininha. Então, quando a gente, na medicina, hoje, né, dos avanços, já se sabe que tem um estímulo, né, neurofisiológico, e aí faz um estímulo na região do cérebro, libera neurotransmissores, e aí, né, substâncias, GABA, serotonina, endorfina, e aí a gente sinaliza nesses pontos, tá? Sinaliza nesses pontos e aí ocorre o tratamento. Eu vou falar uma coisa para você. Por experiência, vou falar 99, é muito modesta, né? Mas 80% dos meus pacientes que vêm com dor, eles saem com 50% de melhora. Tá? Olha, 50% dos de 90%. Eu posso te falar. Chegam com dor, 50% sai melhorado. Não, ótimo 50% de melhora da dor. Eu tô falando assim,
Entendi. Assim, a dor diminui da metade para menos. Então, na primeira sessão, a gente já consegue ter um resultado para dor. A minha porta de entrada aqui, Dino, Telflotone, é dor. Né? Então, assim, profissionais da medicina me indicam, né? Hoje mesmo eu recebi uma indicação, o profissional lá de Valadares me indicou de BH, né? Procura acupuntura aqui, o neurologista, ortopedista, sabe? Por conta que tem esse efeito de analgésico mesmo, né? E anti-inflamatório. Olha aqui, deixa eu te mostrar, que bacana. Tá vendo como que vem as agulhinhas? Vou te colocar de exclusivo de... Opa, não, é isso aqui não. De exclusivo Falando de novo, para poder você mostrar. É muito bacana, porque, olha só. Olha, ela é do tamanho de uma... É quase o tamanho de um pessoal, daquelas agulhas do pessoal que faz tatuagem, né? Falando nisso, a profundidade chega a ser mais profundo que da galera que faz tatuagem ou é pra cima um pouco? Pra cima. Pra cima? Pra cima. Então é bem pra raso, cima. é só um toquinho. Olha, eu vou abrir para você ver. Olha, mas isso aqui, ó, é um pacotinho que vem com 10. São várias marcas, né? Essa marca aqui, inclusive, é nacional, né? Tem a coreana, tem chinesa, japonesa. Essa marca, ela é muito bacana. Eu vou abrir aqui para vocês verem, né? Então, uma agulha já pode resolver meu problema. Como eu abro o pacotinho para não reutilizar no outro paciente, né? Que eu tenho descarte, né? Toda a biossegurança. A Anvisa não permite. Antigamente, o paciente levava as agulhas no frasquinho para reutilizar. Hoje não existe mais isso. Pode mais, tá? hein? Então, numa sessão, depois que eu faço a anamnese do paciente, né, a entrevista, né, aí o que acontece? Eu utilizo a sessão para além, às vezes, tratar um sono, tratar um intestino, a parte psicológica, né? Então, numa sessão já consigo fazer muita coisa. Atender várias questões, né? Olha que massa. Isso, olha pra você ver. Fina. É fininha, muito fina. Aí ela vem, não sei se dá pra um ver. De cabelo. Eu vi aqui, assim... Dá pra ver? Nossa, é muito fina, Olha, como eu falo, dependendo do cabelo, são 2 fios de cabelo, ou um fio de cabelo. E aí vem um mandril, que a gente coloca no mandril, e aí a gente passa um algodão, né, na pele, e aqui, ó, esse aqui é um ponto de acupuntura, e tá. Olha meu sorriso. Ó, olha pronto. Só. Dino, é o seguinte, a agulha é diferente de agulha de hospital, por exemplo. Porque na ponta dela, ela é pontiforme, ela não tem aquele corte, chama o bisel. A agulha do hospital, normalmente, ela faz o quê? Ela dilacera para, né, tirar ou injetar, né, alguma coisa. E ela não tem. Então, se eu tirar aqui, ela não sangra. Ela não vai sangrar, porque ela não dilacerou. E aqui eu jogo fora, né? Aqui, depois que eu tiro, tem um tempo que a gente coloca de 20 minutos. Passou disso, não tem necessidade, né? Da agulha no corpo. Muito massa. Gostou? Muito massa, nossa senhora. Muito massa. Eu sou apaixonada com isso, eu sou apaixonada com os resultados. E o paciente que vem comigo, sabe? A gente cria um vínculo muito bacana, que ele fala assim... Aline, eu não vou... eu tô com tal... Você já foi no médico, por exemplo? Você foi né? Não, eu vim aqui primeiro, né? Então, aqui eu também faço esse acompanhamento, né? Você olha aqui, você precisa ir em tal especialidade, você precisa de um exame de imagem, né? E, assim, ao longo do tratamento, porque um dos objetivos da acupuntura, a gente vai falar, né? Talvez sobre isso, é diminuir a medicação. Mas não sou eu que vou fazer isso, né? Então, o paciente vai chegar lá na avaliação e vai falar para o profissional, olha, eu não estou sentindo nada. É um tratamento que dá continuidade a um outro tratamento, né? Exatamente, a gente chama de integrativo.
É integrar, ele vai integrar. Integrativo, é integrado. É que nem, por exemplo, um psicólogo, psiquiatra. Um exemplo, eu estou usando aqui nessa... Sim. Por exemplo, às vezes o camarada está fazendo um acompanhamento pelo psicólogo, mas também está fazendo pelo psiquiatra para fazer a utilização de certos medicamentos, certas outras Exato, acompanhamento terapêutico, é isso. A gente chama que é uma equipe multidisciplinar, né? Nós não trabalhamos isolado, né? Não trabalhamos isolado. Lógico, né, que ele não precisa de uma orientação, indicação para fazer acupuntura, né? Ele pode simplesmente querer fazer, né? Que não vai ter... Ficou uma situação, tá doendo aqui, acho que, não sei não, tô querendo dormir melhor, vou lá. E aí vai. Simples. Pode ser, não é? Pode. Simples. Pode. Ai, que maravilha. Gente, tô com a dorzinha, eu tô nervoso. Pode falar. Não, pode continuar. Aí, vou ligar pra Aline... Vou ligar para a Aline, vou mandar um... Você recebe chamadas também nesse @ aí, né? Com certeza. E lá, né, tem já... Eu posto, às vezes, no stories, no meu dia a dia, né? Dia a dia, assim, né? De alguma técnica, né? Então, a pessoa, às vezes, quer tirar uma dúvida, né? Tem meu WhatsApp, eu mesmo que atendo, sabe? Eu gosto de falar isso, eu falo com o paciente, como é que funciona, como é que é valor, como é que a acupuntura serve para isso, né? Então, eu faço todo esse acompanhamento. Mando mensagem depois da sessão, chegou bem, tá tudo bem, né? Ou, Aline, eu fiz tal exame, eu posso mandar para você ver? Pode, é o registro, né? Então, tem... Sensacional, tá? Sensacional. Olha, eu tô achando muito interessante, porque é uma área, assim, como eu te disse. Tá gostando? Cara, tá entendendo? Do coração. Porque a gente tá muito acostumado com a medicina tradicional, remédio... Convencional, exatamente. É muito, qualquer coisinha é remédio, aí toma remédio para dormir, remédio para malhar, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar em pé, né? A gente sabe, eu sou profissional da saúde, a medicação ela é necessária, ok? Ela é necessária, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer antes de adentrar, né? Prevenção, promoção da saúde, né? Entra aí da parte alimentar, atividade. A vida é movimento. A gente já viu aí no Yin e Yang. A vida é movimento, né? Então, como que eu vou me estagnar? Se eu estagno lá na visão da medicina tradicional chinesa, eu vou ter o quê? Um problema de saúde. Exato. Né? Tá vendo aqui? E lá em BH, os meus professores falam assim, gente, esquece diagnóstico, né, ocidental, vocês estão na China, e foi muito difícil. Foi muito difícil a gente desvincular, né? E eu trabalhava no hospital e estudava. Né? Então, e hoje eu vejo e percebo que a acupuntura é uma filosofia de vida. É uma filosofia. Aqui, você está falando de estudar o tempo todo, né? Acho que é bom a gente também voltar, trazer para o público sobre isso, essa coisa de o que as pesquisas mais recentes têm dito sobre as eficácias, né, a continuidade dos estudos sobre a acupuntura, né? Exato. O que tem trazido aí, né? As pesquisas mais recentes falam sobre a eficácia, né? Olha, Dino, como eu te disse, não foi fácil, né? Uma enfermeira montar um negócio, empreender, sabe? Porque a acupuntura, isso é coisa de chinês, isso é coisa de oriental, né? Isso é misticismo, isso não existe, esse trem de energia, não existe energia, né? Isso não existe energia. Aí, enfim, como eu te falei que eu busquei, né? Eu fui buscando, me aprovar, olha, eu sou mestra, olha, eu sou doutoranda, olha, eu sou professora, então a gente, eu fiquei, né? Buscando, mas... Cavando seu espaço mesmo, né? Cavando meu espaço. Mas, assim, de uma forma mais ampla, a acupuntura no Brasil, ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde, ela faz parte de um rol das práticas integrativas, tá? Que é o PIX desde 2006.
em grandes centros, eu falo que em grandes centros porque depende aí da gestão, né? Já existe, principalmente a auriculoterapia, que é um microsistema da acupuntura, nos PSFs. Tem estudos, artigos científicos já mostram levantamento de custos, né? Que diminuíram demais com gastos em medicação, que às vezes ali no PSF, uma pessoa está com uma pressão alta, uma ansiedade, uma depressão, e ao invés de prescrever algumas medicações, estava fazendo tratamento com acupuntura, com floral. Então, hoje já temos isso, né, no SUS. Olha que lindo. Então, a partir... O Ministério da Saúde... A pessoa consegue ter atendimento de acupunturista pelo SUS? Aqui não. Teoflotone, pelo amor de Deus! Você acredita? Mas é um tratamento que está inscrito no rol de tratamentos que podem ser feitos pelo SUS. Exatamente. Inclusive, se a pessoa entrar lá nos programas, no próprio PCF, tem um procedimento, acupuntura, yoga, meditação, né? Assim como faz parte, chama PICS, das práticas integrativas, tá? Então, esse reconhecimento do Ministério da Saúde veio a partir dessas comprovações e evidências científicas. Hoje já tem, e cada vez mais se avança. Hoje, no meu doutorado, estou no 2º ano do doutorado, e a gente faz modelo animal, eu vou testar plantas, né, em um modelo de artrite reumatoide, igual eu fiz no meu mestrado, desculpa, e aí eu vou usar o laser acupuntura, que não é invasivo como a agulha, né? Tá até aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tô curioso fechar. com esse laser acupuntura e acho que a galera também tá. Eu já pensei na espada do Jedi aqui, mas calma, gente. É bem parecido, sabe? Eu gosto muito dele. Eu gosto, eu sou do Star Wars. Porque é o seguinte, a ideia do laser, eu acho que vai resolver um problema da galera que tem medo, né, de agulha. Exatamente, exatamente. Olha que bacana. Ele é um aparelho específico da acupuntura, sabe? Eu fiz em Curitiba o curso, e o que é de mais moderno. Olha que bacana. Vou te colocar em evidente aqui de novo. Perfeito. Você, pra galera ver mesmo. Hoje a galera vai sair daqui com vontade de agendar com você, porque eu vou falar, até eu já tô aqui, ó. Muito bacana, gente, vocês vão adorar. E o laser, para quem tem medo, eu receio de agulha, que assim, eu sou enfermeira, né, tem 17 anos aí na área, e tem gente que tomou medo ali na infância, né, por conta de vacina, enfim, dependendo da técnica ali de aplicação, o que aconteceu, enfim. Então tem gente que tem mais, a dor é subjetiva, não tem como falar assim, né. Eu conheço enfermeira que tem medo de agulha. Eu conheço enfermeira que tem medo de agulha. Eu sei. Essa pandemia aí, na pandemia, quando tinha que aplicar vacina no pessoal, aí tinha umas enfermeiras que eu conheço, gente boa pra caramba, cujo nome também não vou dizer. Não pode. Vossa Excelência tá com medo de agulha, mas na dos outros é fácil, né? Vou te falar, são muitos profissionais da saúde que têm medo dessa agulha. E aqui, ó, então, ele tem protocolos, tá? Vários protocolos, e ele possui uma caneta, então é um laser que é aplicado, né, ali na pele, eu coloco ali próximo, a gente usa um óculos de proteção, um laser infravermelho. Então, lembra que a acupuntura, ela vai ali na parte do sistema nervoso, central, periférico, libera neurosubstâncias. Esse também, só que ele vai na célula, vai na mitocôndria. Então, então ele vai ali, então, ele vai tão além das agulhas que ele faz, inclusive, até regeneração de tecido, né? Tem alguns colegas da área da saúde que eles usam laser terapia, né? Para cicatrização, enfim, tratamento de feridas e entre outros. Esse é o de acupuntura, porque ele já está programado para eu colocar onde? Naqueles pontos que eu poderia colocar agulha, né? Então, esse aqui, ó. E o feixe de luz dele é fininho que nem da agulha? Eu imagino como é que... Ele é fino, né? Ele é fino. Varia de cada ponto, né? Mas ele é fininho também. Ele é fino. Ele é bem pontual, né? No ponto de acupuntura.
Gente, isso é o que há na tecnologia, a doutora Aline já tem no consultório dela lá, ó. Já temos. Maravilha, tá? Maravilha. E foi um investimento, e eu, às vezes, assim, a pessoa fala, olha, tem paciente pra te falar que gosta, Aline, eu quero agulha. Você pode fazer laser, mas eu quero agulha. Então, o que eu faço? Eu potencializo, coloco a agulha e venho com laser para potencializar o resultado. É magnífico. Faz um combinadão. Faz um combinado. A gente associa, né, as técnicas. É maravilhoso. Que maravilha. Aline, eu acho muito massa essa ideia do laser. Era uma das quando você falou do laser, é uma das coisas que eu estava mais assim pensando. Como é que funcionaria? Né? Porque a ideia da acupuntura, a agulha, é o que a gente mais ouve por aí, né? O que é o mais comum. Mas eu vejo que seu consultório já está bem avançado nessa questão, nesse quesito, né? Eu sou aquela acupunturista tradicional e em busca de novas atualizações para, né, abranger vários tipos, né, de pessoas, de clientes, de pacientes, né? A gente tem que oferecer o que há de melhor, né? Aline, eu tô vendo aqui que você falou, você mostrou a agulha, inclusive fininha, né, na finura de um cabelo, 2 cabelos no máximo ali. Ali já tira o medo. Gente, ali, quem tiver medo de agulha, vê aquilo ali, ela apresentando ali, aqui, no nosso podcast, no vídeo, quem tá assistindo, né, que o nosso podcast também tá nos outros streaming, para quem gosta de ouvir podcast, já o medo de agulha vai perdendo. Mas para quem ainda assim tem medo de agulha, a doutora Aline tem a técnica do laser terapia. Então não é agulha, é laser na pele, né? Mas, doutora, nas minhas pesquisas, para ter essa conversa com você, eu vi que tem também a técnica da auriculoterapia. Como é que funciona essa abordagem e para quais os casos ela é mais indicada? Ótimo, essa é uma excelente pergunta, porque a auriculoterapia, né, ou a terapia auricular é na orelha, né? Então, assim, ela é muito conhecida como os pontinhos na orelha. Você faz aqueles pontinhos na orelha? Então, gente, o que são esses pontinhos na orelha? Né? São a nossa orelha, vamos falar assim, como eu disse, né? Lembra que eu falei que a acupuntura, ela é complexa, né? Ela é sistêmica, ela reage, né? Ali desde cabeça aos pés. Dentro da acupuntura tem os microsistemas. Então, acupuntura sistema maior e microsistema. Você tem ideia? A gente pode fazer só na orelha, só nos pés, só nas mãos e na língua. Sabia disso? É mesmo? Deixa eu chutar para que é. É para quem quer emagrecer. Não. Na língua, vou te falar isso. Quando a gente fez um ambulatório na língua, a gente fala assim, nossa, é a parte que menos dói, mas a gente não deixa na língua. A gente puntura e tira, entendeu? Qual a área que a gente quer, né? Se é a área da região do abdômen, então a gente puntura e tira. Na língua? Aí a pessoa fica com a língua de fora lá e vocês... Olha, é muito rápido, E é a parte que dói menos. A gente fazia, como a gente aprendia, a gente fazia na gente também, lógico, né? E vou te falar, eu fiz quase 1 ano de ambulatório lá em BH, de 7 a 7 paciente, a gente tinha que trocar para a gente poder almoçar, porque assim, em grandes centros, a acupuntura, ela vem acompanhada de todos os tratamentos, né? Então, a acupunturista, ela é muito bacana. Mas voltando lá na auriculoterapia, quando eu falando dos microsistemas, eu trouxe para vocês verem a orelha. Olha que massa! Então, na orelha a gente tem vários pontos, né? Vou te colocar exclusivo, porque essas coisas é importante a galera ver com... Isso não é? Olha aqui. Então, lembra dos pontos lá no corpo todo, que eu mostrei o mapa? A gente também tem o corpo todo numa orelha. Vou perguntar, o que isso parece para você? Parece um pulmão, não? Um pulmão? Um feto? Um feto. Exatamente. Quando você virou em pé, parece um pulmão. Quando você virou, eu vi melhor um feto. Exatamente. Então, aqui, olha como que os chineses são tão sábios. Aqui é um sistema, é o nosso corpo humano. Então, colocando a orelha aqui, né, na parte anatômica, então se eu quiser tratar dores, doenças na região da cabeça, é nessa região.
aqui a região da coluna, aqui as regiões dos órgãos, né, reprodutores, genitais, tá? Aqui são pontos que a gente coloca na região da fome, tá vendo que é bem próximo ali, se a gente virar aqui, ó, para essa região do estômago ali do feto, né, ali, ó, da região do embrião, do umbigo, olha que bacana. Os chineses, eles são, gente, tão inteligentes, não é? E aí, o que a gente consegue? O que a gente faz? A auriculoterapia, então, elas são pontos, a nossa orelha ela é toda inervada, então, quando eu estimulo um ponto, ela também faz aquele estimular com a agulha no corpo. Então, são pontos, né? Eu posso usar agulhas, tem agulhas auriculares, né, que eu tenho aqui, ou eu posso usar cristais. O mais conhecido, o mais comum, são as sementes. Eu já vi. Nossa, eu tava esperando você falar. Eu já vi uma galera com sementinha assim colada e achei aquilo muito interessante. Isso aí. Exatamente. Lá e tal. As sementes é uma forma mais acessível, inclusive, como eu disse, né, do Ministério da Saúde, da PICS, né, as PICS, eles utilizam as sementinhas e é um curso que você pode fazer de auriculoterapia, né? Eu fiz lá na UFUNIPAC, eu fiz uma oficina para os alunos do 10º período, né, que eles pediram, então eu fiz uma oficina, todo mundo está querendo que eu faça curso ainda não consigo, né, por conta da minha pesquisa, mas a ideia é que eu também promovo os cursos aqui em Teoflotone, né, da auriculoterapia, né, que são, inclusive, o profissional da saúde, né, tem nutricionistas, enfermeiros que podem fazer essa auriculoterapia, um curso de extensão mesmo, tá? De curta duração. Não precisa fazer isso. Mas precisa ser da área de saúde para fazer o curso de auriculoterapia? Ou tem que ser da área de saúde, né? Sim, porque tem que ter essa noção, né, de processo saúde e doença, as regiões anatômicas, né, enfim, mas lógico, inclusive na China tem profissionais que não são da saúde, mas a gente fala de técnicos, né, que estudando, praticando, ele vai poder, sim, desenvolver e aplicar. Que massa, cara, olha só, muito interessante. É muito importante que não encher a orelha de pontos, eu sempre falo isso com as pessoas, porque até na auriculoterapia a gente tem que tomar cuidado, né, porque tem quantidade, tem frequência de você estimular, porque se tem uma semente aqui, eu tenho que estimular, né? Se eu colocar aqui, não vai fazer efeito. Você tem que fazer essa prega. Fazer uma prega. Então, um exemplo. Tem uma quantidade... Né? Isso, quantidade de dias. É como se fosse botões ali para o meu cérebro, né? As regiões que eu quero tratar. Então, tem quantidade certa de frequência, de período que eu vou ficar com essa semente, né? Tem gente que deixa lá 10 dias, não é assim. Então, tem que ser um profissional capacitado para fazer o tratamento. A gente vai falar... Nós vamos falar de contraindicação? Na verdade, eu acho que a gente pode... Se você quiser falar, inclusive, o que é contraindicado, porque eu fiquei pensando nisso aqui, a pessoa põe um caroço desse aí na orelha, né? Aí, indicado pelo profissional. O jeito que eu falei... Desculpa pelo jeito que eu falei, mas é um carocinho, não é a sementinha? Sim, a sementinha, um carocinho, né? Então, o que eu quero dizer é que às vezes a gente pensa que assim, é tão simples, mas um exemplo, eu não faço gestante. Eu não faço gestante. Você não faz gestante? Não faço. Eu, Aline, profissional, né, pela minha experiência, eu não faço gestante. Porque tem pontos aqui que ele vai estimular, um exemplo, um movimento intrauterino. É isso que eu tava falando. Aí o cara vê um outro usando, eu já vi, salvo engano, Aline, você até me corrige, mas salvo engano, quem eu vi utilizando isso era porque disse que tinha sido recomendado até para parar de fumar. Exato, é ótimo. Tratamento de vício é muito bom. Aí às vezes ele tem um amigo ali, uma amiga que vê ele usando e fala, não, eu coloquei aqui, que eu fui na pessoa, a pessoa me indicou para parar de fumar. Aí a pessoa desavisada pega e quer colocar também, sabe? E aí às vezes erra o ponto, tá estimulando outra coisa. Você não acha que não é? Exatamente. Eu vi aí que os pontinhos é bem pertinho do outro. São muito perto. Inclusive tem até aparelhos que, para quem tem dificuldade de identificar, que apita onde que é o ponto, ele identifica e apita, você acredita? É muito bacana. Que massa, esse é diferenciado também, né? Como a gente falou da tecnologia, a acupuntura tem inúmeras pesquisas, evidências científicas com
ressonância, tomografia antes, depois, durante a acupuntura, a região, ela fica o quê? Ela fica mais, como que eu posso dizer? Hiperemiada, né? Ela fica mais com irrigação sanguínea aumentada. Estimulada, né? Estimulada. Perfeito, você foi feliz na sua colocação. Então, Aí, ela gente, já ocorre o quê? Já está começando já. Já está começando já a citar. Eu tô me preparando para poder receber a agulhada. Vai ser meu cliente fiel. Você vai ver. Além dessa técnica aí, olha, tem muito procurado aqui. Aqueles pontos de dor nas costas, a gente chama de trigger points. Na medicina chinesa, a gente chama de pontos Ashi, que é o ponto de dor. E aí é muito utilizado, deixa eu ver se eu tenho aqui perto. É a ventosa. Você conhece a ventosa? As ventosas. Eu já vi Eu tenho uma chegada minha que é massoterapeuta. Ai, ótimo. Eu acho que eu já vi ela no story dela botando as ventosas numa galera. Será que é daquela? Que é tipo uns copinhos de beber cerveja, só que invertido? Aqui. Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade. Olha aqui. Então a gente usa a pistola, né? Esse pistola. E a gente coloca na pele. Também é uma técnica da medicina tradicional chinesa, a ventosa, né? Hoje ela é utilizada aqui, ó. Aí, ó. Então a gente faz um vácuo, né? E ele suga. Ele é tão antiga, você já viu aqueles filmes que os chineses pegam o fogo e colocam assim para tirar o oxigênio e colocam? Já vi filme com isso. Exatamente. Então, é milenar também a ventosa. Ou eu utilizo aqui na clínica, nos pontos de acupuntura. Eu não faço massagem, né? Igual outros profissionais fazem para fazer o quê? Uma liberação miofacial, né? Eu uso nos pontos de acupuntura. Tem inúmeras patologias que a gente consegue tratar com a ventosa. Tá? É muito bacana. Massa. É muito bom. Eu achei sensacional. Inclusive, eu falei da minha chegada. Tem 2 pessoas que vão vir no podcast. Perfeito. A próxima semana, dia 14, eu vou fazer um episódio, deve sair na semana que vem em diante, mais pro final, que vai ser uma terapeuta, psicóloga terapeuta, né? E depois eu tenho que agendar com uma chegada minha que é massoterapeuta. Eu amo terapia. E, cara, que massa. Aqui, deixa eu te perguntar. A acupuntura... Gente, eu tava com a pergunta aqui engatada. É porque a gente tem um roteiro e a galera... E a gente conversando, eu gosto muito de falar sobre isso. Então, eu acabei também já pegando, né, outras coisas, né? Não, mas não esquenta não. Porque a galera acha que o GritoCast não tem roteiro, mas o GritoCast tem roteiro, viu? A galera que acha... Muito bem preparado, muito bem organizado. Parabéns. Estamos buscando melhorar, viu? A acupuntura, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. E tem aí um rol de doenças que são recomendadas para tratamento com essa técnica da acupuntura? Fala assim, ó, essa aqui tem recomendação específica, dá para... Tem, sim. Ela é mais de 200 doenças já reconhecidas pela OMS, mais de 200. Dores em geral, dor aguda, dor crônica, né? Não falar de distúrbio, né? Mas falar assim, a parte psicológica, né? Mental, emocional, gastrointestinal. Como eu disse, minha porta de entrada aqui, ela é dor em geral, né? E também emocional, tá? Emocional. E agora, né? Agora em tratamentos, inclusive, mais complexos. Eu comecei um atendimento há uns 5 anos atrás, que a pessoa me conhecia e o médico de BH falou para ela buscar um acupunturista. Ela estava em tratamento oncológico. E lá em BH, eu falei assim, Aline, lá na clínica tem acupunturista. Você pode fazer? Então, eu fiz um curso, me especializei também em acupuntura oncológica, né? Então, assim, é muito bonito, Jim, você poder, né, ali está o paciente em tratamento quimioterápico e tem alguns sintomas, né, mesmo, enjoo, cansaço, né, a fadiga, a parte emocional, uma insônia,
né, gosto amargo na boca, isso tudo eu consegui e consigo, sabe? Eu tive como experiência, resultado bem positivo. Então, assim, ao longo, eu tenho alguns pacientes, né, que fazem tratamento, lógico, a acupuntura não é só colocar agulha, ela não, né, tem algumas orientações com relação aos pacientes oncológicos, não é tumor, não estou falando de tumor, eu estou falando de qualidade de vida, né? Uhum. Então, ela vai continuar fazendo o tratamento dela, e ela vai ter uma qualidade de vida, né, junto aí com as orientações clínicas que ela tem que seguir. É muito bacana. Que maravilha, cara. Olha, é um ponto importante, porque em tempos em que vivemos, né, a gente sabe que tem umas doenças aí que afligem demais as pessoas. Se elas tiverem condições de fazer esse tratamento junto, Sim. que você fala, é interligado, que você falou, tem aquela palavra... Integrativo. É integrativo. Nossa, é bom demais, cara. Você poder aliviar um momento ali da pessoa que ela tá passando por uma fase, né? E você junta ali fazendo um trabalho integrativo. É incrível. Olha aí, eu tenho um protocolo da Zika. Lembra daquele, né, que a gente teve das arbovirose, né? Uhum. A Zika, chikungunya. Nossa, tem gente aí que já falou assim, Aline, tem 2 anos que eu sinto dor nas articulações por conta da chikungunya. E a gente usei laser, a acupuntura foi incrível. Né? Porra, sensacional, tá? Porque às vezes, né, por conta, né, dessa a falta de conhecimento, às vezes o medo da própria agulha, né, a pessoa não procura. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que ela falou assim, Aline, eu já fui em vários lugares, aqui é o último local que eu vou tentar. Eu não consigo mais, é muita dor, e já me falaram para eu conviver com a dor. Né? Então, assim, imagina ali a parte, né, emocional ali, né, da pessoa, em falar que você tem que conviver com dor, né? Não dá para conviver com dor. Eu não vou ter qualidade de vida, eu não vou ter interação social, eu não vou me alimentar bem. E aí, o que acontece? Né? Vem outras, as comorbidades, né? Vem outras agravantes, outras doenças. Aqui, eu achei massa isso aí, tá? Na moral, eu acho que a acupuntura, né, aí eu tô te falando da visão de um cidadão médio aí, que é de outro departamento, sabe, que vive a vida aí em outras áreas, né, e graças a Deus a gente, igual eu te falei, no dia a dia, a gente tem problemas de saúde, a gente busca um meio convencional aí para tratar. Sim. E ainda insiste em dizer que a acupuntura, aliás, é acupuntura, né, que o hábito também é falar acupuntura. Mas é muito pouco difundido, ou não, ou eu tô enganado, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que a galera, assim, eu fiz, antes de conversar com você, né, eu conversei com meus colegas de trabalho ali, com as pessoas que eu encontrei, falou, vou gravar um episódio bacana, vamos falar sobre acupuntura. O pessoal, não, que massa, velho, e fica ali, você sabe que pronto, a galera, pô, que massa, mas e aí? Um monte de dúvida, e as dúvidas básicas, o pessoal às vezes, de repente tá aqui até agora, inclusive, gente, tá aqui até agora, já curte aí, tá? Acho que já vale também. Curte aí o podcast aí e siga o canal nosso aí. Mas acho que eu fiz as brincadeiras aqui, e é lógico, quando eu tô mais à vontade, o episódio ele é isso mesmo, a gente conversar e brincar, porque lá no pessoal, no cidadão médio, ele quer entender a informação, mas de maneira leve, né? E que você tá conseguindo propiciar, mostrando experiência, mostrando expertise, um consultório muito bem estruturado, com os equipamentos de alta tecnologia, e, acima de tudo, com uma forma de falar simples, que deixa as pessoas aí que são leigas para a área mais à vontade, para poder até procurar mesmo, gente. É isso que é a recomendação. Se estão fazendo tratamento para alguma coisa, algum tipo de tratamento, se tiver como, nada impede você procurar a doutora Aline aí para poder fazer um acompanhamento. Tirar dúvida, né? Aline, eu quero... O que é isso, né? Eu não me canso, sabe? Eu gosto de falar com isso. Eu gosto de difundir informação de qualidade, prevenção, de promoção da saúde. Eu acho que isso, né? O conhecimento eleva, né? E não ficar com essa pulguinha atrás da orelha, né? Ou receio ou medo. Por que não, né? Por que não buscar melhorar? Porque a gente sabe, né? Como hoje mesmo me fizeram esse questionamento aqui num consultório,
É assim, eu não quero tomar mais remédio, porque meu estômago pifou, falou desse jeito, meu estômago pifou, meu intestino parou de funcionar, eu durmo, né, não estou dormindo bem. Então, assim, a gente sabe dos efeitos colaterais, a gente sabe dos eventos adversos. E por que, né, uma técnica milenar que já tem evidência científica, que pode te ajudar, que pode complementar, integrar o tratamento, ajudar a diminuir, né, o rim, o fígado, né? Então, tem vários órgãos que eles se sobrecarregam. Então, às vezes, você está tratando uma dor no pé, e aí você está criando outros problemas. Então, isso a gente sempre, na enfermagem e em sala de aula, né, quero deixar um beijo bem grande, que eu falo que em sala de aula, eu falo por assim, gente, vocês me rejuvenescem, porque eles, o tempo todo, eles me perguntam, eu falo da minha experiência, a gente discute, a gente fala da enfermagem. A enfermagem é uma profissão, né, assim como eu identifiquei na acupuntura, né, por isso que eu gostei da acupuntura, que a gente sempre busca o quê? O melhor para a pessoa, né? A gente quer prevenir, a gente quer qualidade de vida, né? E o enfermeiro e o acupunturista, eu faço esse trabalho aqui na clínica, eu afiro pressão, né? Eu faço essa orientação, cartão de vacina, né? Eu faço indicadores de saúde, né? Igual eu trabalho em sala de aula, na enfermagem, né? Que doença que é na nossa região, quais são as patologias mais frequentes, o que a gente pode trabalhar, né? A atividade física, a parte nutricional, né? Então, assim, é sempre em busca. E às vezes o paciente, até te peço desculpa aí, né, que eu tô aqui buscando, né? E a Liana, eu falei assim, é normal, a pessoa que às vezes pega uma medicação ali no armário, né, que usou em algum outro momento, num tratamento específico, e aí toma aquela medicação, é comum, a pessoa não está errada, né? Ela quer buscar uma solução ali, mas saiba que, né, depois do outro dia, depois da tempestade, né, vem sempre a calmaria. Então, a gente buscar outros meios, né? Por que eu estou sentindo isso? Né? Eu vou consultar um profissional, uma coisa que faria menos malefício para mim, né? Então, exatamente. Assim, isso é comum a gente fazer, procurar uma medicação e tomar, e é errado essa automedicação, né? Então, a acupuntura, ela faz isso, né? Assim, como eu disse, essa integralidade da pessoa, né? A gente buscar e a saúde é isso no Ministério da Saúde, né? Na OMS. Saúde não é a ausência de doença, é um bem-estar biopsicossocial. Isso é importante. Tá vendo? Aqui, tem alguma contraindicação ou pessoa que não pode fazer acupuntura? Olha, são poucas. Exemplo, aquele paciente que ele tem alguma alteração na coagulação, está em um tratamento, né? Que às vezes uma puntura ela pode ter um microsangramento. Então, aquela pessoa que tem dificuldade, né? O tempo de coagulação ali pode afetar. Pacientes que não estão em tratamento psiquiátrico, né? Às vezes pode acontecer um surto, colocar uma agulha, a pessoa tem um surto, né? Então, Aline, eu tive um surto ontem, eu não fui no médico, quero vir aqui, né? Eu não estou tomando medicação, então é contraindicado porque às vezes pode, né, acontecer ali um efeito contrário. Doido, imagina que situação que seria, né? Exato. Gestantes. É complicado para você. Gestantes tem que ter uma orientação muito grande. Por quê? Um exemplo. Tem pontos de acupuntura, igual eu te falei, da orelha, que eles são contraindicados na gestação, porque ele faz o quê? Uma contração uterina, por exemplo. Né? Então, tem pontos que já trazem isso, protocolos, estudos, evidências científicas, que são pontos que não podem ser utilizados na gestação. Então, a gente pergunta ali para a pessoa, para a mãe ali, mãe, qual período que você está? É no segundo, no terceiro trimestre, um exemplo, né? Então, são pontos que a gente tem que acompanhar, né, e respeitar. Eu atendo muitas gestantes, inclusive, né, que aquelas gestantes que já tinham dores de cabeça, que é enxaqueca, e aí não pode tomar medicação ali na gestação, então ela faz acupuntura. Já é muito bacana. Já atendi, inclusive, talvez você não encontrou ainda a parte das tentantes, né, da infertilidade. Sim, já vi falar das pessoas.
Isso, a acupuntura é magnífica para tratamento, inclusive, da não fertilidade, né? Inclusive até em técnicas como a FIV, né? Que é a transferência de embriões. Lá em BH já tem, inclusive, clínicas de fertilização que tem acupunturistas. A gente chama, até dá uma dica aí, chama o protocolo Paulus, que a gente segue, né? É muito bacana. É muito legal. Cara, que massa! Você percebe como que é o universo? É muito lindo, né? É muito, eu sou apaixonada. É muito bacana. Aqui, tem algum mito, assim, no seu dia a dia como acupunturista? Quais são os principais mitos, assim, os mais comuns que você precisa estar desconstruindo o tempo todo ali? Tem que estar explicando. Não, gente, isso é mito, gente. Isso não existe. Não, é falar que, como eu disse, né, a acupuntura é misticismo, né, misticismo, esse trem de Buda, né, esse trem de energia, isso não existe, né, ou também, não, eu quero fazer acupuntura não, que a acupuntura dói. Aí eu falo assim, vem aqui, vamos conversar, aí eu chamo a pessoa para vir no meu consultório, né, aqui na clínica, aí igual eu fiz para você, eu coloquei a agulha e falei assim, posso testar uma em você? E depois você já tá deitada, já tá fazendo e continua vivendo, né? Já tá agendando a próxima consulta. Olha, Aline, eu quero marcar. Eu falei assim, vamos fazer? Não, eu quero agulha. Nossa, me deu um relaxando, eu tava com a dor aqui, não tô mais. Então, é o tempo todo, assim, e eu aceito, né? Eu sou muito flexível, né? Para falar sobre isso, e a pessoa vem, né? Pode fazer uma pergunta boba? Eu assim, não, nenhuma pergunta é boba, né? É a dúvida, né? A dúvida que tem que ser esclarecida, mas é muito, sempre aparece, né? Sempre tô aqui para responder. Aqui, como eu falei, anunciei para a galera aqui, eu vou fazer um episódio com a psicóloga, terapeuta, doutora Regilene Pires, na semana que vem. Bacana. E aí, é interessante, eu queria saber também com você, tô anunciando pra galera, normalmente eu não faço isso, mas eu gosto de falar, porque, querendo ou não, esse assunto nosso, ele vai entrar um pouco no que eu vou estar tratando com Regilene. É interessante, cara, é quase uma continuidade. E aí, a pergunta que eu vou fazer, ela tem a ver com essa coisa de saúde mental, sabe? A acupuntura, ela pode ser utilizada para ajudar no tratamento de saúde mental, estresse, ansiedade, depressão. Claro, eu lembro que você falou de um caso em que a pessoa teve um surto, mas não quer ir no médico e quer te procurar, né? Aí você, não, peraí, calma aí. Mas para esse tratamento também ela tem essa indicação? Exatamente. O que normalmente acontece? A pessoa ela vem até a mim, né, que já está em tratamento com um psiquiatra ou um psicólogo, já está fazendo terapia, e inclusive o profissional me indicou a acupuntura. Serve, né? Inclusive tem evidência científica na redução do cortisol, na melhora da ansiedade. Eu sempre digo, ansiedade, né, e medo, ela faz parte do cotidiano, né? As emoções, elas fazem parte. Ela não pode se tornar patológica, né? Então, mas ela tem, né? Eu tive excelente experiência em tratamento de transtornos da ansiedade e da depressão, né? Inclusive, quando eu falei, né, dessa liberação de neurotransmissores, né? E tem endorfina, serotonina, então o relaxamento vai, além do físico, é um relaxamento mental. Então, nesse quesito, a acupuntura, ela é complementar e integrativa, né? Aí aos profissionais da psicologia, da psiquiatria, e é comum, né, a gente receber aqui esse alinhamento, né, essa integração de tratamento. Não substitui, né, aqui é complementar, é integrativo mesmo. Inclusive, eu tenho colegas psicólogos em BH que eles fazem, né, auriculoterapia, fizeram um curso de auriculoterapia, não são acupunturistas, né, são auriculoterapeutas que elas fazem nas sessões de psicologia, lá em Belo Horizonte. Aqui eu não conheço se ela faz, mas tem muitos profissionais que já estão fazendo isso, para integrar mesmo, né, para tratar.
Que massa, velho. Nossa, velho, eu vou falar desse negócio pra todo mundo. Mas antes você tem que vir também, né, Dino? Você tem que vir pra... Eu tenho medo de agulha, doutora. Não, olha essa demonstração que eu fiz. Aí faço com laser. Com laser. O caô tem medo de agulha não funciona mais não, né? Não, esse mito aí... Já era, né? Já era. Na sua visão, qual que é o futuro da acupuntura na ciência e na saúde pública, sabe? Eu vejo que você é muito envolvida com esse trabalho e aí, isso deixa a gente, né, no caso, os pacientes, porque se assim, em algum momento eu precisar, você pode ter certeza que você é quem eu vou procurar. Fala, não, você tá doido? Passei 1 hora e tanto conversando com a doutora Aline, claro que é ela que eu vou com quem eu vou tentar fazer uma consulta e tentar fazer um tratamento. Mas aqui, a pergunta que eu quero fazer é, na sua visão, qual é o futuro da acupuntura na ciência e na saúde pública? A gente pode esperar avanços, mais avanços, né? Com novas tecnologias. Agora, por exemplo, essas inteligências artificiais chegando aí, tendem a otimizar algumas coisas, trazer mais informações para diversas áreas aí. Enfim, o que você acha? Olha, eu posso dizer que a acupuntura ela é promissora, né? Ela é promissora e ela tende a crescer, a avançar na saúde pública, né? Como eu disse, faz parte das PICs desde 2006, das práticas integrativas, 2006, né? Então é muito tempo ali no SUS. E pesquisa científica, então a tendência é de valorização mesmo e de avanço. A tendência com profissionais como eu, como eu te disse, né? Eu tenho uma formação tradicional, mas por necessidade regional que eu tinha que inserir no nosso local aqui uma pesquisa. Porque você, Dino, vai tomar uma medicação. Você, Dino, essa medicação aqui, ela tá testando, né? Ou ela é um efeito placebo. Se você vai tomar de imediato, ou toma essa chá aqui dessa planta. Não, você vai ficar... assim, né? Falei, eu não, quero algo que funciona. Eu quero uma coisa que já tá rodando aí, a galera já usa aí já. Exatamente, então essa é a proposta, né? Então, assim, eu tive que falar assim, olha, eu sou acupunturista, tem evidência científica, mas eu também estou te mostrando aqui, né, aqui meu trabalho, né? Inclusive agora eu tenho um artigo meu publicado na revista internacional e a gente tenta o quê? Validar, né? Fortalecer, mas a acupuntura ela tende cada vez mais, inclusive valorização de profissionais, são mais de 200 mil profissionais de acupuntura aqui no Brasil, né? Então, assim, e a tendência nossa aqui, vou falar assim, até como paciente, né, que eu faço em mim, eu busco massagens, né, eu faço atividade física, eu busco uma alimentação saudável, musicoterapia, mas as pessoas, elas estão cada vez mais buscando o quê? Essa integralidade, um profissional que ela tem uma visão, a gente fala holística, ele não vai só tratar aqui meu dedo, né, ele vai me oferecer, né, outros recursos que tragam, né, benefícios para mim, muito maior do que os próprios malefícios. Então, a tendência é essa. A gente vê aí ao longo aí das caminhadas, hoje mesmo eu deixei minha filha na escola e fui fazer uma caminhada na pista, eu fico muito bacana, assim, olha, as pessoas elas estão se movimentando. De chuva estão pegando caminhada, estão correndo, estão treinando. Buscando, né? Eu tô tomando chá de tal coisa para diminuir minha retenção. Né? É isso mesmo. É difundir esse conhecimento. Então, eu faço esse trabalho hoje na pesquisa, no meu consultório e também até com meus próprios alunos, mostrando profissionais da saúde, me chamam tem colegas meus, fisioterapeutas, farmacêuticos, Aline, vem aqui falar para a turma de farmácia, para a turma da fisioterapia, né? Falar sobre a acupuntura, porque, né, são profissionais que podem falar assim, nossa, né? Não, vou trabalhar, né, nessa parte mais integral, né? Não vai falar natureba, né? Hoje as coisas têm se melhorado bastante, mas de forma, né, mais integrativa, né? Mais natural. Mas a tendência, a gente está percebendo isso, né? Ao longo do tempo, dos dias. Sensacional. Aline, como é que dá uma sugestão aí
Porque se alguém hoje chegar para mim, Simandino, eu tô pensando em fazer uma consulta com a acupuntura. Vou te indicar. Isso. Eu vou te indicar. Ah, acupunturista? Eu tenho uma pessoa que eu conheço e pela expertise dela, pelo contato que a gente tem, sim, é a melhor da cidade, da região aí, entendeu? Além Dias. Mas se você tiver que recomendar, você, sendo honesto, sabe? Que eu acho que as pessoas gostam disso, de ouvir do profissional honestidade na fala dele, que é o que eu tô sentindo conversando com você aqui. Para quem ficou curioso e quer experimentar quer experimentar, né, o tratamento, quais são as suas dicas para escolher um bom profissional e iniciar um tratamento com certa segurança? Porque ninguém em sã consciência tem interesse, a menos que já esteja num nível de desespero muito alto. As pessoas não têm interesse em ficar sendo cobaia. E pelo que você me falou, né? Não é que você me falou. A acupuntura já é uma realidade, é uma ciência que já está aí há milhares de anos e no Brasil reconhecido pela OMS e tudo. Mas ainda assim a gente precisa ter confiança também no profissional. Exato. Qual que é a dica? Fala assim, como é que a pessoa pode escolher um bom profissional? Entrando em acupuntura Aline Dias Castro. Vou te falar uma coisa. Tem hora que eu falo assim com o paciente. Eu sei que você vai falar de você. Gente, as pessoas são livres para escolher qualquer profissional. Mas a dica procure um profissional capacitado. Capacitado. Que tem diferença, sabe, Dino? De acupunturista para agulheiro. Viu? E essa pessoa que vai num agulheiro e às vezes não tem um resultado, aí quando chega para mim fala assim, a acupuntura não funciona. Ué, por que não funciona? Já houve inúmeros casos, por exemplo, me desculpa, eu já fui na acupunturista que ele pediu, né, se quiser até cortar aí, para eu tirar a roupa toda. Para eu ter que tirar a roupa toda. Aí eu falei, eu não quero saber quem é, então eu falei assim, então tem coisas que andam acontecendo que, às vezes, assim, como qualquer outro tratamento, mancha a técnica, a terapia, né? Então, assim, busque profissionais capacitados, né? Busque o vínculo, que é muito importante com o profissional, né? Então, assim, há uma segurança, porque quando a gente tem um vínculo com o profissional, que você está ali de frente, o sucesso do tratamento é certeiro, né? Com qualquer profissional, né? Às vezes você vai lá em algum profissional da saúde e fala assim, nossa, ele nem olhou para mim. Então você acha que o seu resultado vai ser legal? Aí eu fui no acupunturista e só colocou a agulha e saiu da minha sala. Eu não saio de perto do meu paciente. Porque eu tenho por experiência, né? Se eu não tivesse ali perto do paciente, o paciente pode ter um surto, pode ficar com medo, pode estar sozinho, pode ter sentimento de abandono, tá? Então aqui eu atendo o paciente, eu fico do lado dele, né? Verifico, tem gente que dorme, né? Eu falo assim, pode dormir da maca que você não vai cair. Porque eu não saio, não vou no banheiro, nem tomar meu café, nem beber meu chá, minha água. Eu fico do lado, porque tem que ter esse atendimento personalizado, né? É um paciente, a pessoa não veio para me ver tirar foto, ou postar no Instagram que está na clínica de acupuntura. Ela veio buscando uma solução para o problema dela, né? Então, então é procurar uma acupuntura. E eu sou tão tradicional que lá em BH, né, eu fiz de forma presencial, né, eu não sei como, às vezes, a pessoa está fazendo uma acupuntura, não estou falando aqui, né, até inclusive o COFEM, do meu conselho de classe, que reconhece a acupuntura, está aí brigando, né, por os cursos da área da enfermagem não ser AD. A gente tem que ter prática, igual, né, da acupuntura. Tem, pelo menos ali, as 3 primeiras matérias, 3 primeiros módulos, pode ser até AD, que é uma parte bem teórica, mas 70% do curso, ele é prático, e eu fiz questão, né, e parceria com o meu esposo, com o Gustavo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer lá, porque, né, fazer a prática, o ambulatório de 7 a 7, porque a gente vê na prática, a gente faz, a gente aprende, a gente entende.
porque, um exemplo, uma simples técnica, um exemplo que é muito comum, né? A ventosa pode ter um processo, uma agulha, né? Então, já aconteceu lá de passarem pra gente que era uma noiva e deixou né, ia casar e foi fazer uma liberação miofascial e o corpo dela ficou todo roxo. Nossa Senhora. Processo. Então, assim, a gente aprende biossegurança, né? Hoje eu tenho empresa de Governador Valadares que vem buscar, inclusive, né, as minhas agulhas, né, o pérfuro cortante. Então, tem toda uma parte de biossegurança aqui na clínica, do lixo, né? Então, assim, da seleção de lixo. Então, é buscar, né, um consultório, uma clínica ou um profissional que seja dentro, né, desse compromisso ambiental, desse compromisso, né, profissional. Isso é muito importante. Sensacional, sabe? Sensacional. Tem nada pior do que você ser atendido por um profissional que ele está mais inseguro que o próprio paciente, né? Isso acontece normal, a pessoa chega aí no mercado e com um diploma debaixo do braço e não se especializa, não quer fazer uma prática, que é o que você falou, e aí de repente está aí no mercado e oferecendo um serviço, né? E isso que você falou é muito sério, tem que pesquisar mesmo, tem que estar antenado, tem que conversar bastante, ganhar confiança com o profissional, que gente, a melhor coisa que tem é você estar sendo atendido por uma pessoa que você tem confiança, que você sabe que a pessoa sabe fazer o que ela está fazendo, o que ela tem que fazer, né? E profissional de saúde, então, meu Deus do céu, você entrega a sua vida nas mãos de um profissional de saúde. Eu estudo todos os dias eu estudo, eu busco, sabe? Então, assim, às vezes vai no profissional e afeta isso, né, pra gente. Não quero fazer acupuntura, não, é agulheiro, né? Infelizmente, né, em qualquer área a gente encontra isso, qualquer área. Encontra. O mal profissional, a gente encontra em qualquer área. Gente, que bate-papo maravilhoso, Aline Dias Castro, eu estou muito feliz que você tenha aceitado esse bate-papo comigo aqui no GritoCast. Gente, e eu te peço assim, como eu disse, foi o primeiro podcast, e eu tô assim, eu não sei se eu falo mais ou menos, né, que a gente tem, às vezes, uma didática, né, que a gente aprende na sala de aula. Mas, enfim, eu tô muito feliz, assim, você deixa a gente muito à vontade, né, e conduz, isso é muito importante, e acho que isso... espero que, né, mude a percepção ali de muita gente, né? Isso é muito importante. O GritoCast tem um compromisso além, né, do social. Isso é muito bacana. Parabéns. Eu fico feliz, te agradeço. Era pra você pode, quando você tiver algum projeto, alguma coisa em mente aí. Ô, Dina, eu tô trabalhando nessa área aqui, é um projeto interessante e tal. O que você a gente só chamar, tá? Só chamar. Nossa, então depois eu vou te passar num projeto que também eu participo na Universidade Federal aqui, que é o Patinhas do Mucuri, mas tem que ser com as pessoas, vai ser muito bacana, é um projeto da saúde única, já ouviu falar de saúde única? Deixa eu te falar, sim, com Trícia Murta. Trícia, ela estava lá, inclusive, no dia da gente fazer isso, Trícia, saúde inclusive, única. Já gravou um episódio comigo aqui, sabe, a gente falando sobre animais, né, e isso, na verdade, na época era sobre a ONG que ela tem, né, que é a Crazy Cat Lady House, né, que é uma ONG que ela tem, e aí ela fez um episódio comigo, foi um dos primeiros episódios, esses dias, inclusive, eu dei uma carona a ela até lá na Federal, que ela tava indo resolver coisas sobre a saúde única aí. E aí, ela foi lá, a gente tava numa reunião, né, com o pessoal tava na reunião, olha só como é que esse mundo é... E eu vi sua postagem, eu falei assim, olha lá que bacana, eu conheci ela aquele dia, né, a gente fez uma reunião com a reciclagem, né, o pessoal da Scanov, e falando que a saúde única engloba, né, os seres humanos, animais e meio ambiente. Então, os projetos, né, e assim, aí tem um projeto desenvolvido, né, com os alunos lá da Federal, que é do Patinhas do Mucuri, que a gente recolhe tampinhas, né, para angariar, né, fundos, dinheiro mesmo para cuidar dos animais comunitários, né? É muito bacana. Já tem feito. Quando você tiver com esse projeto a fim de falar sobre ele, você vai me chamar. Mas é da minha. Vou chamar a pessoa. Hã?
Não, mas assim, não vai ser a Lísia, né? Que ela é a coordenadora do projeto. Talvez a gente eu posso criar essa ponte aí com vocês, vai ser muito bacana. Pronto. E não, você pode participar também, você pode entrar junto aqui também. Claro. Na verdade, assim, a gente, ultimamente o podcast, o Gritcast, tem feito episódio de 2 pessoas, mas já teve vezes que a gente fazia com 5 pessoas aqui conversando e era muito bom, sabe? A galera participava aqui das antigas. Talvez. Ué. Entendeu? Então, assim, se você conseguir fazer esse link aí pra trazer ela pra esse bate-papo, vai ser espetacular. E aí você entra junto também. E se a Trícia que estiver assistindo a gente aí quiser participar também, a gente chama e põe, sabe? Eu acho massa. Quero saber de uma pessoa que eu quero depois ter contato, e é o pessoal da Asca9, para um bate-papo aqui. Mas, trabalho muito bonito. No dia dessa reunião que a Trícia estava, eu fiquei assim, emocionada. Pois é. A gente não tem ideia do que as coisas que acontecem, né? Às vezes alguém joga alguma coisa assim e tem muita coisa que acontece depois daquele lixo ali descartado. É um impacto em várias coisas. É muito bacana. Mas que maravilha, que maravilha. Cara, eu só tenho que te agradecer muito. Episódio maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostei demais. Apesar dos perrengues, que só nós dois vamos saber, quem a gente compartilhar, o público não vai saber. Incrível, tá vendo? Tudo valeu a experiência, né? O conhecimento, mas enfim, a gente 2 cabeças pensando melhor que uma, né? Então foi bacana. A gente foi tentando resolver e deu certo. Sensacional, sensacional. Aline, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A você que está... É show. A você que está aqui conosco até esse momento, eu te agradeço também, né? Já reforço novamente, siga a Aline lá no Instagram dela, Acupuntura Aline Dias Castro, né? Tá escrito aqui. Segue ela lá, já vai passar a saber, se quiser agendar também, já entre em contato para poder saber mais e de repente fazer um acompanhamento, um tratamento com a doutora Aline, que é muito diferenciada, né? Siga aqui o Gritcast, curte também o nosso episódio. No próximo episódio nós vamos ter terapia lá, falar outro episódio bacana sobre terapia, mas é na área psicológica. E tamo junto, Aline. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada. Tudo de bom. Até mais. Até.